Nosso estudo de hoje é sobre a crucificação de Jesus e está no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, os versos de 21 a 32, que diz assim: Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz, salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. No estudo anterior, nós vimos que, após várias tentativas por parte de Pilatos para livrar Jesus da morte, pois não via nele nada, que o imputasse tal penitência na perspectiva da lei romana, ele acabou cedendo por medo, quando as autoridades judaicas disseram que Jesus se nomeava rei e que isso seria uma afronta a César. E assim, Pilatos sentenciou Jesus para a crucificação. O texto de hoje descreve sobre a ida de Jesus até o Gólgota e a chegada dele lá, sendo colocado na cruz. Gólgota significa caveira. Era o lugar onde os romanos praticavam a pena da crucificação. O ritual da crucificação incluía que o próprio condenado carregasse sua cruz, o que consistia em um sinal de grande humilhação. Jesus carregava sua cruz, mesmo após já ter sofrido muitas agressões no seu corpo. No entanto, os soldados naturalmente perceberam sua fraqueza após o flagelo que ele sofreu, e então obrigaram um homem chamado Simão, que estava passando por ali, a carregar a cruz de Jesus. Os soldados levavam Jesus e sua cruz, a cruz de Jesus, vinha logo atrás nas costas de Simão. O evangelista Marcos e Lucas e João, eles mencionam esse fato, identificando que Simão era de Cirene, uma cidade que era localizada no norte da África e hoje é conhecida como Líbia. Supostamente, ele era conhecido dos discípulos porque citam inclusive o nome dos seus filhos, Alexandre e Rufo. É bem possível que Simão estava ali em Jerusalém para participar das cerimônias da Páscoa. Seria ele um judeu proveniente da diáspora ou um prosélito, ou seja, convertido ao judaísmo. O fato é que ele foi uma figura marcante naquela época por ter participado ativamente no cenário da crucificação de Jesus, carregando a cruz. Eu posso imaginar o quanto isso pode ter influenciado na vida desse homem. Quem sabe ele tornou-se inclusive discípulo também, após a ressurreição de Jesus. Mas eu fico a pensar também que aquilo pode ser um símbolo para nós de que a cruz não pertencia a Jesus de direito, e sim a todos os demais seres humanos, todos nós, pecadores. No entanto, Jesus assumiu para ele a pior das penas que alguém poderia sofrer na terra. Quem sabe Simão estava ali representando a nós, A cruz era nossa.
mas Jesus assumiu. E quando chegou no Gólgota, ele assumiu definitivamente a cruz, porque ele foi o quê? Pregado nessa cruz. Os soldados ofereceram a Jesus uma bebida que funcionava assim como que um tipo de sedativo. Era vinho misturado com mirra. Mirra era uma resina extraída de árvores. Então essa bebida, ela servia para amortizar assim um pouco o sofrimento, né, que eles costumavam dar para as pessoas, os condenados ali, que era uma morte terrível, a crucificação, muito sofrimento. Então eles ofereceram a Jesus. Só que Jesus não quis beber, não quis. Ele rejeitou. Por que será? Bem, se ele bebesse, até por conta da fraqueza, né, que ele estava ali, ele ia provavelmente adormecer, né, e não ia sentir o sofrimento real. E isso estava fora de cogitação no plano de redenção, né? Não, ele teria que sofrer, né? Jesus realmente teria que suportar o sofrimento até morrer. Então não poderia ter nenhum tipo de paliativo. E ele teria também que estar consciente durante todo aquele processo, sabendo de tudo que acontecia ali, né? E além disso, sentir a compaixão também por aquelas pessoas, por todos que ali estavam, mesmo aqueles que estavam zombando dele. E tinha que ser assim. O texto diz que pessoas passavam por ele ali, zombando e desafiando, inclusive. Você não é o Filho de Deus? Você que diz que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, por que não desce dessa cruz e mostra o seu poder, afinal, para que nós acreditemos em você? Essas falas todas eram um tipo de tentação também para Jesus. Mas ele não cedeu a nenhuma delas, permaneceu ali resiliente. E olha só, 2 ladrões, que eram criminosos de fato, né, de fato e de direito, estavam sendo crucificados ali com Jesus, um de cada lado. E eles também insultavam Jesus. Mas vamos ver, Marcos, o evangelista, era testemunha ocular desses acontecimentos. Inclusive foi o primeiro a escrever o Evangelho de Jesus, né? Depois os demais escreveram anos para frente. Mas eu acredito que ele não tenha percebido um detalhe que Lucas registrou, né? Bom, para escrever o Evangelho de Jesus Cristo, Lucas, ele não era uma testemunha ocular, mas ele entrevistou muitas pessoas, fez uma pesquisa muito apurada, né? Ele entrevistou pessoas que eram testemunhas oculares e que presenciaram a morte de Jesus, né? E certamente um ou mais desses entrevistados por Lucas deviam estar bem próximos ali das cruzes, e eles conseguiram ouvir quando um dos ladrões não se conteve e creu em Jesus, né? Inclusive até repreendeu o outro ladrão, dizendo que, Jesus, ele é inocente. O que ele fez? Né? Agora nós pagamos, estamos aqui pagando por atos criminosos que nós cometemos, né? Mas Jesus não, ele é inocente. E em determinado momento, esse homem virou para Jesus e fez um pedido a ele, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que interessante. É bem possível, né? Não sabemos, que esse homem até já tivesse ouvido Jesus pregar, visto alguns milagres, mas ele foi fraco na ocasião, né? Estava tomado ali pelo pecado, pela ambição, e continuou no mundo do crime. Nós não sabemos, mas podemos conjecturar. Mas o fato é que ali estava bem claro que aquele homem conheceu verdadeiramente Jesus e creu nele como Filho de Deus. Creu nas obras de Jesus, creu nas palavras de Jesus, né? E Lucas narra, inclusive, o que Jesus respondeu àquele homem. Jesus disse: hoje mesmo, em verdade eu te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então nós encontramos esse relato no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23, versos de 39 a 43, você pode conferir lá.
Isso é muito lindo, isso é libertador, porque mostra claramente que a salvação vem pelo arrependimento genuíno e a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mesmo que seja no último minuto da vida de uma pessoa. Jesus estava ali, prestes a terminar a sua missão para, através do seu sofrimento e morte substitutivos, abrir o caminho para o Pai a todos que nele viriam a crer. Mas infelizmente nem todos creem, né? Nem todos creem. Apesar de tantas evidências, não somente da Bíblia, que é a principal fonte de conhecimento de Deus, mas também por testemunhos, pela arqueologia, a própria história, né? E muitos, apesar de tudo isso, estão com seus olhos, parece que vendados, fechados, não enxergam o óbvio, não conseguem ouvir a voz de Deus falando através de Jesus. Mas que não seja assim com você, ouvinte. Eu tenho certeza de que muitos que ouvem essa mensagem já creem em Jesus, já entregaram suas vidas a Ele, já testemunham dele e crescem cada dia mais no conhecimento de Deus e da sua justiça. Mas pode ser que você não seja um desses ainda. Saiba que para fazer parte da família de Deus em Jesus, basta fazer como aquele ladrão, né, que estava sendo crucificado ao lado de Jesus fez. Arrepender-se dos pecados e crer verdadeiramente em tudo que Jesus pregou, declarou e fez, como dar sua própria vida para que não sejamos condenados à morte eterna, mas pelo contrário, que possamos receber a vida eterna com Deus. Ele entregou a vida dele para que nós tivéssemos a única possibilidade, mas tão grande, tão rica, de recebermos a verdadeira vida, que vai muito além dos poucos anos que vivemos nesta terra, né? Então, que seja assim na sua vida, que Deus abençoe, que o abençoe e que você realmente consiga enxergar tudo isso, sabe? E entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus. Conversar com Ele, pode começar a conversar com Ele, você vai sentir, porque é espírito, é em espírito. Jesus ele subiu para o Pai, né, após cumprir a sua missão, mas Ele prometeu que vai retornar e prometeu que até então Ele estaria todos os dias, né, olhando para nós, ouvindo, né, todo aquele que vai a Jesus, Ele o recebe de braços abertos. Então, entrega a sua vida para Ele, conversa com Ele e, na verdade, tem um renascimento, né? Tenha um novo nascimento na sua vida, porque é bem isso que acontece, né? Quem recebe Jesus nasce de novo, passa a ser uma nova criatura, né? Então, passa a rever os valores e principalmente a paz, né? Aquela paz que só Jesus pode dar. É isso que eu desejo para você. Deus te abençoe e até o próximo estudo.